famílias que também são parte desses 9 mil associados, que ficam sobre a nossa área de concessão. A gente fala na região de 3 de Maio, Independência, Alegria, diversas cidades aqui. E como a Juliana comenta, essa necessidade de reposição florestal que a gente tem, ela vem sendo realizada ano após ano de diferentes formas. E a Sertil também, muito pelo, vamos dizer assim, pelo meio cooperativo que a gente busca soluções que possam melhorar também a sociedade e não só em si fazer algo que é uma obrigação legal. Então a gente está buscando unir, vamos dizer assim, ações de ESG para poder trazer algumas soluções mais interessantes. Sim. E junto a isso a gente busca soluções, por exemplo, como a ONG aqui apresenta para a gente, né? Sim. Isso, ele já complementando, né? Sim. Então, o que o Giovanni estava dizendo, dentro desse processo, então, que é, como ele menciona aí, uma obrigação legal, né? Todos têm que fazer essa compensação de alguma forma. Existem modalidades diferentes, né, de fazer essa compensação, que pode ser a compensação direta, né, pelo plantio de árvores equivalente. Existe um cálculo, aí é uma questão bem técnica, né? A licença ambiental sempre é dada pela SEMA, para a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, tá? Através da FEPAM. E aí então se faz uma conversão, né? O número de plantas que saiu, o tamanho delas por um número X de árvores que precisam ser plantadas. Ou então as empresas adquirem uma área, tá? De floresta e tem a compensação. Ou então, como esse é um serviço essencial, também pode-se fazer a compensação na forma de um plantio mínimo, que é exigido pelo Estado, que depois a gente fala qual é o mínimo desse projeto aqui, mas também um trabalho de educação ambiental, para que as pessoas também entendam e melhorem a sua condição ambiental de uma forma geral. Então, aí, né, que entra a proposta, então, da ONG Terra Verde, né, que a gente tem sede aqui em Santa Rosa, em parceria com o Instituto Federal Farroupilha e outras entidades parceiras, né? Então, a ONG Terra Verde é a proponente, o Instituto Federal Farroupilha é o coproponente. A área daqui de Santa Rosa é uma associação também, nessa linha também, faz parte, é nossa parceira desse trabalho, e a Embrapa Florestas, tá? Que tem sede em Pelotas, mas atua também aqui nessa região e trabalha muito. E além de outras entidades e outras empresas parceiras e outros tantos que podem se somar no decorrer desse trabalho. Ele é um projeto de 36 meses, oficialmente, então os trabalhos mesmo iniciaram em abril desse ano. Depois eu conto qual é a fase que a gente está agora. Mas ele é um projeto. Então, são 36 meses, vai até 2028, né? Então, e envolve assim uma série de atividades, né, Ju, de ações envolvendo mobilizações por essas instituições parceiras, né? Inclusive, a quantidade de municípios hoje? São 9 municípios. 9 municípios. O Giovanni citava, 3 de Maio, Independência, São José do Inhacorá, Alegria, Santa Rosa, Tuparendi, Novo Machado, Horizontina e Doutor Maurício Cardoso. Uau, acertei todos. Eu acredito que sejam esses. Mas olha só. Esses aí. Então, claro, alguns municípios, né, têm mais famílias. Não são esses 9 mil associados, né? Como o Giovanni disse, nós selecionamos aí um grupo, né, que de comum acordo entre todos foram selecionados para participar. Então, são 59 famílias que estão aí com algum tipo de benefício, é assim que a gente chama, né, Giovanni? Sim, benefício. Sim. Algum tipo de benefício na conta de energia, né? Então, são com essas 9 famílias, 59 famílias nesses 9 municípios que serão visitados, trabalhados, e também toda a comunidade, né, envolvida, que a gente chama, né, de área de influência direta e indireta, né, esses 59 específicos, mas os municípios, e nessas atividades todas que virão ao longo desses três anos. Fala um pouco pra gente, ou falem um pouco pra gente sobre a etapa atual, né? O que se tem feito, assim, exemplifiquem pro pessoal aí que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, entender ainda mais de forma prática como é que são essas atividades.
Bom, posso falar, Giovana? Pode, Juliana. É até interessante que a Juliana fale por ela estar acompanhando diretamente, né, todo o processo. E como está à frente de todo o processo, ela está acompanhando agora também as visitas, né, Juliana? E está sendo bem interessante. Nós já estamos... como é que nós estruturamos o projeto? Por nós não termos, né, e a gente não conhecer totalmente, né, a situação ambiental dessa região aqui, em termos de, como eu disse, né, de vegetação existente, o que precisa ser plantado, onde que estão as possibilidades de formar esses corredores ecológicos, a gente precisa mapear, né, onde estão essas famílias, se elas estão próximas de rio ou de algum outro atributo ambiental que a gente chama, se tem mato perto, se não tem, se tem local apropriado que daria para fazer essa implantação, se as pessoas têm o desejo, né, de participar de forma bem efetiva nas etapas seguintes. Então, nós temos, então, alguns aí integrantes da ONG Terra Verde, eu sou uma delas, coordeno tudo isso. Nós temos o Richard, que, né, não pôde estar aqui, mas é o coordenador também dessa parte, que é geógrafo, que está na parte do mapeamento. Então, nós estamos visitando todas essas propriedades e buscando todas essas informações que a gente precisa ter para, num segundo momento, após encerradas, né, essas visitas às propriedades e feito o mapeamento, aí a gente vai escolher, né, existem critérios, né, colocados no projeto, de comum acordo entre todas essas instituições, inclusive, claro, com a participação e a presença que sempre é feita, né, pela Sertil nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos. Aí a gente define quais serão as famílias que vão ser contempladas com o projeto implantado, que seria o quê? Viveiros florestais, viveiros de produção de mudas. Então, nós teremos 6 viveiros nesse universo, né, dos 59, dos 9 municípios. 6 viveiros artesanais, né? Aquilo que a pessoa pode fazer no jardim da casa dela, no canteiro da casa dela. E também o projeto em si de reposição florestal através de um plano de recuperação de área degradada. Aí nós temos 6 hectares para recuperar, né, e plantar as mudas, que por sua vez serão produzidas nesses viveiros. Mas isso vai ser então lá, né? São etapas. Isso, por etapas. A primeira etapa agora é nós realmente conhecermos esse universo aí, mas ele é necessário para que a gente possa, então, depois organizar as fases seguintes. E como a gente sabe que dados são considerados assim, muito valiosos, muito preciosos para a elaboração de tanta coisa, né, para promoção de tantas melhorias, vai ser também uma grande oportunidade para ter dados sobre essas propriedades, não é mesmo? Com certeza, até Giovani. Comentando também um pouco das etapas, né, como a Juliana comentou, o mapeamento sendo essa primeira etapa, a gente parte, né, Juliana, já de uma primeira conversa em como que vamos abordar a questão do mapa. Quais as bases de dados que a gente vai utilizar para poder desenvolver, então, essas próximas etapas. E a gente, nas primeiras discussões que a gente teve até, por mais que não seja uma área tão grande, por exemplo, a área que a Sertil possui as redes dela de distribuição e transmissão, ela acaba impactando bastante nessas 3 subbacias que a gente está inserido, né? E para poder mapear, vamos dizer assim, quais seriam as propriedades adequadas para a gente conversar, qual seria o escopo ideal de corredor ecológico que a gente vai querer desenhar e tentar depois fazer o processo, né, do projeto. Tudo isso foi um desafio. O pessoal aqui que está acompanhando, então, da ONG, vai fazendo a sugestão, né? Os técnicos são excelentes, inclusive, e nos mostram quais seriam vamos dizer assim, as formas da gente abordar, né? E tudo isso documentado para a gente poder ter também, como você disse, uma base de dados até posterior, né? Para próximos projetos. Várias ações, né? Sim, para várias ações. Sem dúvida, os dados, inclusive, nós já levantamos algumas informações nas propriedades que não vai servir somente para esta etapa do projeto, inclusive elas serão repassadas para a empresa, né? Para a cooperativa, para a Sertil, para que possa analisar, né, esses dados para, quem sabe, em projetos futuros ou melhorias que se possam fazer, né, neste segmento que é a distribuição de energia. Então, assim, é um diagnóstico de campo, mas que não olha somente
pontual aquilo ali, né? O nosso olhar sempre é um olhar socioambiental, da condição de vida da pessoa, do acesso, do que ela pode melhorar na sua condição de vida. E, inclusive, o projeto também traz esta possibilidade de melhoria da condição de renda das famílias. Que isso é bem importante, né? Como é que você pode preservar o teu ambiente, né? Você recuperar uma área de preservação, por exemplo, em torno do rio, se aquele pedacinho lá é o pedacinho que ele planta, que ele tem a subsistência. Hoje existem métodos, e o que nós escolhemos aqui é do sistema agroflorestal, onde você, vamos dizer assim, mistura plantas de maior porte e a produção agrícola, batata, mandioca, feijão, enfim, dentro da floresta. Então faz um consórcio, né? E isso é excelente tanto para o meio ambiente quanto para aquela família, né, que vai continuar lá produzindo, né? Frutíferas também. Árvores frutíferas, para que depois a gente também, nas oficinas que também estão previstas no projeto, a gente possa ensinar essas pessoas a, por exemplo, fazer processamento, né, de sucos, extrair, né, a polpa dessas frutas que serão produzidas nesse local, de forma que ela possa depois, né, ter isso como uma fonte de renda. Então, é um projeto socioambiental, não é só uma reposição, não é só largar umas arvorezinhas lá no chão, né, e dizer assim, fiz a minha parte, fiz a minha parte. Cumprir então, a obrigação, né? Essa é uma proposta que a empresa tem e que nós, ONG Terra Verde, então trouxemos isso como uma proposta e foi aceito assim de uma maneira bem legal, bem interessante. Essa é uma parceria aí que tá dando certo, né? Pra gente poder fazer um trabalho de excelência aqui. Muito bem, muito bem. Então, para você que está com a gente, tá rolando por aqui esse bate-papo com Juliana Melé e também o Giovanni Schiavi, ele que é da Sertil, essa cooperativa que está aí mostrando a que veio, realizando, sim, cumprindo o seu papel, sim, mas dando algo a mais, né? Trabalhando de forma que seja respeitadas as questões ambientais, né? E a sociedade ganhe com isso também, e a cooperativa cresça, né? Que é o que a gente deseja. Eu quero agradecer imensamente vocês por estarem aqui com a gente, por compartilhar essas informações para o nosso público do Melhor da Tarde, porque aqui é música, sim, mas também é bate-papo produtivo como esse aqui. Vou começar agradecendo aqui o Giovanni. Giovanni, te deixar à vontade para acrescentar mais algo que seja relevante, falar sobre a Sertil e sobre o projeto Compensa e dizer um até breve, né? Que vai voltar. Primeira de muitas aqui. Com certeza, Eli. Muito obrigado novamente, então, pelo convite, pelo espaço aqui, né? E só colocando novamente, né? Que a Sertil vem numa caminhada já há muito tempo, né? Algo que é, como eu comentei também, é algo do próprio sistema cooperativo, na verdade. Tem quantos anos? A Sertil, ela completou 55, tá se encaminhando para 56 anos, então. Meu Deus, uma caminhada e tanto, hein? Isso, e vamos dizer assim, é a base de tudo que a gente construiu, né? Tentar auxiliar toda a comunidade a crescer. Então, não só com a parte da energia, mas sim com ações sociais. A gente vem tentando trazer isso com cada vez mais força, né? E tentando representar isso e abranger cada vez mais áreas. Então essa é uma oportunidade interessante que a gente teve e acho que vai vir muito bem a calhar agora. Que show, maravilha. Obrigada por ter estado aqui com a gente, viu, Giovanni? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Querida Juliana Melé, minha querida, é contigo para acrescentar algo aí e dizer um até breve. Bom, eu só quero aqui agradecer também, né, o espaço. A gente sabe que você sempre disponibiliza, né, e é bom as pessoas terem informações também, até porque nós vamos circular aí pela região, sim, né? Então, aquelas famílias que às vezes ficam com um pouco de receio, a gente às vezes faz alguns comunicados pelo WhatsApp ou pelo mensagem, o pessoal fica um pouquinho meio receoso, pode confiar, sim, é um grupo de pessoas e técnicos aí que estão chegando. Eu tô usando aqui, a gente vai estar sempre uniformizados, com um crachá, no mínimo uma pessoa de cada grupo, né? Serão sempre os técnicos. E é um trabalho aí que vai se estender, como eu disse, nesses 36 meses, sem sombra de dúvida, né, Eli? Nós voltaremos aqui para contar e depois acompanhar todo o trabalho de desenvolvimento nessas famílias. Então, eu agradeço.
Quero deixar um abraço e um agradecimento também aos demais, né, do grupo. A gente vai se distribuindo, então nós temos aqui também, né, os integrantes da ONG Terra Verde, o pessoal lá do Instituto Federal Farroupilha, né, na pessoa da professora Luciane, que é coordenadora do curso de Biologia. O curso de Biologia é parceiro, né, as nossas bolsistas, enfim, os professores. Nós temos, então, o pessoal, como eu disse, da Areda aqui de Santa Rosa, né, na pessoa do Ademir e também de seus colegas. O pessoal da Embrapa, na pessoa da Letícia, né, certamente estará aqui em uma dessas ocasiões. Já fica o convite aí, na próxima tu traz mais alguns integrantes dessas todos os colegas nossos da ONG Terra Verde, por exemplo, o Anderson, que é o nosso jornalista. Claro, o Anderson, mandar um abraço aqui para ele, agradecer a sugestão de pauta, né? Isso, que ele que está fazendo contato aí com os meios de comunicação, que é para nós fazermos essa informação circular aí pela região, né? A ONG Terra Verde, na pessoa do nosso presidente, né? Clair Antônio Leozin, enfim, que vai se inserir no projeto lá na etapa onde ele tem mais expertise. Então é isso que a gente está fazendo, né? Em vários momentos nós teremos pessoas diferentes inseridas aqui, mas cada um contribuindo, né? Com a sua qualificação, com a sua, né, o seu trabalho. Né? E dizer que a gente, né, se coloca também à disposição aí para replicar, né, muitas e muitas vezes essas propostas, né, de melhoria do nosso ambiente. Maravilha, e você também vai saber mais sobre as próximas etapas desse projeto aqui no Me Leva Rádio Fema, porque é onde a gente fala com muita frequência, compartilha vivências na área da educação ambiental, praticamente todas as edições, falando de turismo responsável, de turismo rural, de todas essas, né, essas atividades aí que a Juliana Miller tem toda a propriedade. Então a gente também vai atualizando nos Me Levas, né? Sim, se me permite, ele, inclusive, uma das áreas aqui é também saber se nós não temos nessas propriedades pontos turísticos, né? Que daí depois a gente vai contar lá no Me Leva, né? Toda quinta-feira, 13h30, acompanha. Então, sem sombra de dúvida, né? A gente vai percorrer aí um território bem amplo aí da nossa região. Então, a gente vai encontrar locais, as escolas também serão visitadas, um trabalho aí bem bacana. Se você quiser saber, né? Queira saber mais, acessa então lá a plataforma da ONG Terra Verde no Instagram, ONG Terra Verde, ou no Facebook, ou da Certil também, ou do Instituto Federal Farroupilha, que toda semana a gente está publicando alguma coisa lá sobre o projeto, explicando um pouquinho mais, explicando as etapas. Então você pode acompanhar, né? Você que quer se integrar mais aí, acompanha, né, nas redes sociais que a gente está fazendo essa divulgação e nos meios de comunicação de uma forma geral. Mas agradecendo ali, então, o espaço por podermos estar hoje aqui. Maravilha. Obrigada, Ju. Obrigada, Giovane. Até uma próxima. Vamos dar um tchau aqui, ó, pro nosso registro, a nossa live no Facebook. Então, vem pra cá, sintoniza 106.3, se conecta com a gente, porque o programa Melhor da Tarde vai adiante com muita música.